A primeira verdade é a importância da oração. A importância da oração. Muitos de nós não temos dado o valor que a oração precisa ter nas nossas vidas, infelizmente. Por isso, na maioria de nós, a nossa fé tem sido uma fé rasa, a nossa experiência com Deus não tem, muitas vezes, nem existido nenhum tipo de experiência com Deus, porque nós não temos dado a oportunidade ao Senhor de ter experiência com Ele, porque para se ter experiência com o Senhor, nós precisamos entender a importância da oração e colocar isso em prática. Só tem experiência verdadeira com o Senhor aquela pessoa que realmente sabe da importância da oração e coloca isso em prática. Uma pessoa que sabe o que é oração, uma pessoa que sabe da importância da oração, ela jamais será uma pessoa ansiosa, ainda que enfrente lutas e dificuldades, ela jamais será uma pessoa ansiosa. Ela jamais será uma pessoa depressiva, porque pela oração ela aprende a depender inteiramente do Espírito Santo, aprende a depender inteiramente de Deus, porque aprendeu a importância da oração. E em se tratando da importância da oração, em primeiro lugar, é a oração que promove a nossa comunhão com Deus. Não existe, meus queridos, nenhuma outra forma de se ter comunhão com Deus, senão por meio da oração. E a oração ela não vem só, ela vem acompanhada com a palavra de Deus. Você ora com a palavra de Deus aberta ali, é o momento em que você tem comunhão com o Senhor. É a oração que te permite conversar com Deus. É a oração que fortalece os seus laços com o Senhor. Está aí a grande importância da oração. O texto nos diz que nós precisamos fazer que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. O problema é que nós enfrentamos lutas, dificuldades, dúvidas e muitas outras coisas, e não colocamos isso diante de Deus em oração. Porque se nós passamos por lutas, se nós passamos por tribulações, se nós passamos por dificuldades, mas aprendemos a entrar para o nosso quarto e a estar em comunhão com Deus através da oração, Deus sempre vai estar conosco e vai estar se revelando ao nosso coração. Logo, a nossa confiança no Senhor se intensifica. Tamanha é a importância da oração. Então, a oração promove a comunhão com Deus. É a oração também que desperta o poder e a autoridade de Deus em nosso favor e em favor das nossas petições. Se nós não orarmos, nós jamais experimentaremos o poder de Deus na nossa vida. Se não orarmos, nós jamais experimentaremos a autoridade do nome de Jesus. Porque somente através da oração é que nós podemos usar o nome de Jesus. E então Deus, através da oração, usando o poder, a autoridade do nome de Jesus, é que a gente percebe que nós somos mais poderosos do que qualquer pessoa pode imaginar. Não porque o poder está em nós, mas porque o Espírito Santo habita em nós e nos estimula a orar. E é tão interessante esse relacionamento com o Espírito Santo que quando você está numa oração intensa demais e que as suas palavras já não são capazes mais de alcançar a espiritualidade que a oração precisa alcançar, o Espírito Santo toma a dianteira da sua oração e começa a orar por você e com você, com gemidos inexprimíveis. E eu pergunto para você agora,
Você já passou por uma experiência dessa através da oração? De perceber que não existe palavras, talvez tamanha dificuldade, a luta, a tribulação que você está vivendo, mas lá no seu íntimo você percebe que o Espírito Santo está gemendo em seu favor. Mas para que isso aconteça, você precisa tirar esse tempo para perceber o poder e a autoridade de Deus através da oração. Esta, para mim, é a importância da oração. Ela promove a comunhão com Deus e ela também nos faz entender e ver o agir de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, somente através da oração. Uma outra verdade esclarecedora sobre a oração que nós trazemos aqui, de acordo com o texto que lemos, está aí, é orar efetivamente. Orar efetivamente. Para isso, você precisa, então, orar com sinceridade. Orar com sinceridade. Não é aquela oração repetitiva que você tem que fazer diante do Senhor, não. Inclusive, o próprio Jesus nos proíbe a usar repetições para com o Senhor. Porque o Senhor é uma pessoa, e como pessoa nós precisamos conversar com Ele, como eu converso com a minha esposa, como você conversa com seu amigo, você precisa aprender a conversar com o Senhor com sinceridade, orar com honestidade, com transparência. É uma conversa, a oração é uma conversa aberta com o Senhor. O que Ele disse aí? Sejam conhecidas diante do Senhor, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E alguém ainda tem coragem de perguntar, por que eu preciso pedir ao Senhor? Por que eu preciso falar para Ele se Ele sabe todas as coisas? É porque Ele quer ter intimidade conosco, mas para ter intimidade conosco nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Precisamos orar. Precisamos falar com o Senhor com honestidade, com transparência, numa conversa aberta. Ele é o meu amigo, o meu melhor amigo inclusive, e é através da oração que eu converso com o Senhor. Eu preciso fazer conhecidas a Ele o que está aqui no meu coração. Apesar de que Ele já conhece tudo, mas eu preciso falar. Ele quer ter intimidade comigo, e não tem como ter intimidade comigo se não for através de uma conversa aberta, sincera e honesta. Não é usar de vãs repetições. A oração do Pai Nosso é apenas um modelo de oração, não é para a gente ficar repetindo as orações. E a gente gosta demais, né? Nos eventos aí fora com os incrédulos. Então vamos orar a oração, ainda chama a oração do Pai Nosso de a oração universal. Todas as religiões fazem. Jesus não está nem aí que você ore ou deixe de orar o Pai Nosso. Desde que você saiba o que é realmente o Pai Nosso e faça disso um estilo de vida na sua vida. Isso é que Deus quer que você, é que Jesus quer que você faça. Orar com sinceridade, numa conversa aberta. Orar também com fé, orar também com fé, é orar com confiança na bondade de Deus. Deus é bom e é nele que concentra todo o poder. Você vai estar falando com aquele que tem todo o poder diante de todo o universo. E o único ser na face da terra que pode fazer isso, sou eu e você, através da oração. Orar com sinceridade, orar com fé e, por último, orar com persistência. Persistência, que significa orar com determinação e não desistir. 1 Tessalonicenses, Tiago 5, 17 e 19. Veio para mim esses versículos, rapidinho.
que diz aí? 17, Tiago. Pega o 17 primeiro, depois põe o 19. Pode ser? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Continua, Tiago. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí vem o 19, Tiago. Não apagueis o Espírito. Uma forma de manter o Espírito Santo vivo e ativo dentro de você é na persistência com a oração. Quanto mais você conversa com Deus, mais o Espírito Santo agirá em seu favor e te fará entender o que é orar sem cessar. E orar sem cessar, meus irmãos, é exatamente o que a expressão do versículo diz: é você orar constantemente sem parar. Andando na rua, você está orando. Lavando o prato na pia da sua casa, você está orando, porque o Espírito Santo é aquele que pode e sabe que pode te despertar em qualquer lugar, a qualquer momento e a qualquer hora, porque Ele sabe que você vai orar, porque você é persistente em oração. Precisamos então orar com efetividade, orar com sinceridade, orar com fé, com persistência. Em terceiro lugar, uma terceira verdade esclarecedora que nós temos aí, meus queridos, o que impede a nossa oração? Primeiro, o que pode impedir a nossa oração? Pecado. Pecado pode criar sim uma barreira entre nós e o nosso Deus. É exatamente aquilo que Isaías fala no capítulo 59, versículo 2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quem não tem uma vida regular de oração, cristão, eu estou falando para você que já nasceu de novo, quem não tem uma vida regular de oração, tem uma propensão muito maior para pecar, para cair em pecados, e nos mais diversos tipos de pecado que você pode imaginar. Mas se você é aquele que mantém uma vida constante de oração, nada pode deter você. Aí sim, se você tem uma vida de oração constante, aí sim, o pecado poderá ser na sua vida um acidente isolado e não uma constante. Mas se você não mantiver uma vida de oração constante, o pecado pode ser uma barreira na sua vida, porque ele separa nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2 foi o que eu falei para vocês aí. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Dúvida, outra coisa que pode impedir a nossa oração, a dúvida. A dúvida, sem dúvida nenhuma, pode enfraquecer a nossa fé. E a nossa oração simplesmente deixará de existir. Tiago 1, versículo 6, Tiago, vamos lá, 6 até o 8, Tiago, rapidinho. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante, deixa aí, Tiago, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não tem nenhuma estabilidade. Por quê? Porque duvida. E na oração não pode ter dúvida. Mas para que não haja para que não haja dúvida na nossa oração, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos colocar isso em prática diária, todos os dias. Porque à medida que nós praticarmos a oração, o próprio Espírito Santo vai gerando em nós uma fé inabalável. E a dúvida a cada dia deixa de existir. E você passa a confiar totalmente, plenamente no Senhor e no poder da oração. No poder da oração. Esse versículo está bom, Tiago, não precisa passar os demais, não. Outro detalhe que pode impedir a nossa oração, meus queridos, a falta de perdão. A falta de perdão. O que Jesus disse lá em Mateus 6,14, Tiago? Fala para mim aí, Tiago.
A falta de perdão pode impedir também que as nossas orações sejam ouvidas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Não adianta, meus queridos, meus amados, não adianta eu entrar para o meu quarto de oração e fazer orações prolongadas, grandes períodos de oração, se existe uma rusga, se existe uma contenda, se existe uma falta de perdão no meu coração, para com quem quer que seja. O meu adversário neste aspecto não precisa ser cristão, pode ser alguém lá do mundo, mas se eu não consigo perdoar aquela pessoa, isso pode ser um empecilho para que as minhas orações sejam ouvidas. Foi exatamente isso que Jesus disse. Se perdoardes aos homens, não está falando se perdoardes aos crentes da sua igreja, não. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mágoa no coração, falta de perdão no coração, a sua oração será impedida sem sombra de dúvida. E por último, nós temos que falar também, aqui no versículo 7, dos benefícios da oração. E aqui nós temos, primeiro, a paz. A paz. Quem usa da oração como um estilo de vida, ele conseguirá ter paz, mesmo nos momentos de lutas e de tribulação. Porque é uma paz diferente, é uma paz gerada pelo Espírito Santo dentro de você. Quem tem essa paz que é conquistada através da intimidade com Deus por meio da oração, ele é capaz de passar por um luto sem deixar que a sua fé seja esvaziada naquele momento de dificuldade, de choro. E se existe uma coisa que Deus quer, é nos consolar nesses momentos, porque a morte foi deixada por Ele, e todos nós teremos que passar por isso, seja com o nosso pai, seja com o nosso filho, seja com o nosso amigo, seja com quem for, mas você só conseguirá passar tendo paz lá no seu interior, se você realmente sabe usar o recurso da oração. A oração pode trazer paz em meio à tempestade. O mundo vai estar caindo à sua volta, mas você sabe que pode confiar no Senhor. Você sabe que tem intimidade com Ele e sabe que pode confiar. A oração também nos dá força. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é que dá força. É a oração que nos dá força para enfrentar os desafios da vida, as lutas, as dificuldades. Eu gosto dessa igreja por causa deste aspecto da oração que nós temos. As pessoas, os nossos irmãos estão passando por lutas e manda no nosso grupo de oração: orem por mim, estou passando por isso. Não é só orem por mim, não, é me ajude em oração. Me ajude em oração. Esses dias ainda mandei uma mensagem para o Milton: Milton, me mantenha atualizado com relação a Nilveni, para que eu possa estar te ajudando em oração. Para que eu possa estar te ajudando em oração. Porque a oração é que nos dá força para enfrentar as lutas e as dificuldades. Também é a oração que nos orienta. A oração é o recurso que temos para nos guiar nos momentos em que precisamos tomar decisões sérias. É a oração que vai nos ajudar, que vai nos fazer com que Deus nos dê direção. Somente através da oração, meus amados, é que receberemos orientação e direção de Deus naqueles momentos que nós estamos em dúvida, naqueles momentos que nós não sabemos o que fazer. O Espírito Santo tem que nos orientar, e Ele só vai nos orientar por meio da oração.
nesse momento não pode ter dúvida. Nesse momento não pode ter dúvida mesmo. É o momento de que o Espírito Santo que está em nós vai nos guiar, nos dirigir, nos orientar. Mas Ele só fará isso se nós usarmos do recurso da oração. E o recurso da oração que nós usamos é aquela oração individual, você e Deus, somente, e mais ninguém. Aqui na igreja não. Aqui na igreja é você e os demais irmãos com um objetivo em comum. E então todos nós oramos. É isso que a pastora Carla coloca diante de nós. E para concluir, a oração, coloquei aqui, a oração é uma ferramenta poderosa que pode transformar as nossas vidas. Quer ter vida transformada realmente? Quer ser guiado pelo Senhor? Aprenda sobre o poder da oração e faça disso um estilo de vida. E você vai ver o que Deus fará através de você e por meio de você. Busquemos então a orar com sinceridade, com fé, com persistência. E então experimentaremos o poder de Deus nas nossas vidas. O poder da oração só será experimentado por nós. O poder de Deus só será experimentado por nós se nós usarmos do recurso da oração. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos dar continuidade ao nosso culto. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos chamado à oração, ó Pai. E essa igreja, de certa forma, tem correspondido, ó Deus da glória. Muitos de nós temos tido sim as nossas orações, ó Deus. E eu sei, ó Pai querido, que o Senhor quer que nós tenhamos muito mais experiência com o Senhor por meio da oração. E eu quero declarar neste momento, ó Deus da glória, a bênção do Senhor sobre a vida desta igreja, para que o Espírito do Senhor possa estar fazendo de nós homens e mulheres de oração, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus os abençoe.